Moisés Luzicu. Parte 4. Transportado para o templo celestial no segundo céu. Quando eu estava com o Senhor no primeiro céu, o Senhor disse que queria me levar para o segundo céu, mas ele disse que meu nível espiritual estava baixo. Fiquei surpreso porque eu havia nascido cristão há 20 anos, fui incentivado a buscar a Deus. Mais tarde comecei em 3 dias em série de oração. Foi durante esses 3 dias de oração que o Senhor me transportou ao segundo céu. Nós vamos falar sobre o que eu vi lá. Isso aconteceu quando eu estava em casa com o evangelista José, que foi testemunha de tudo isso. Ele é membro do conselho de ministros que conduzem o nosso ministério. Estávamos em 3 dias de oração, mas no 4º dia eu senti o poder que eu sempre sinto quando Deus quer me visitar. Mais uma vez eu me encontrava no átrio exterior, como da última vez que eu estava lavado e vestido com uma túnica branca. Eles mudaram o meu aspecto físico e eles removeram a natureza adâmica novamente. Eu atravessei a porta dupla, e o Senhor Jesus Cristo estava lá esperando por mim. Ele disse: "Bem-vindo, filho do homem, você está favorecido e foi achado digno." Ele disse: "Venha, porque você se fez pronto." O Senhor Jesus me explicou que quando eu adoro, oro e leio a palavra, minha viagem no Espírito, aqui no lugar santo, e o que acontece é que o meu entendimento fica iluminado. Jesus disse que isso acontece cada vez que você faz essas práticas sagradas no primeiro céu. Havia uma longa estrada em diamante. Caminhamos nessa longa estrada com o Senhor até o fim dessa estrada. Quando chegamos ao fim da estrada, percebi que a estrada estava mudando. Não era mais plana. A estrada estava como se elevando. Mais tarde, notei que já não estavam andando. Era como se estivesse em um elevador, e enquanto estávamos subindo vi um corredor que estava nas nuvens. Seguimos o caminho que atravessou o corredor. Nós estávamos naquele túnel de nuvens. Então surgiu no segundo céu. Eu vi um caminho muito longo feito em ouro e diamante. O Senhor Jesus e eu começamos a andar na estrada. No final dessa estrada, vi um enorme templo aqui no segundo céu. Então Jesus disse: "O que você vê é o templo celestial. É aqui que todas as suas orações estão armazenadas. Quando você ora rapidamente ou faz boas ações, isso não são armazenados e gravados aqui neste templo. Vamos ver o que você representa aqui no céu, e seu investimento." E ali eu vi cores que eu não posso descrever em linguagem humana. Primeiro, o horizonte era branco, quero dizer brilhante e luminoso, que era tão bonito que se você chega lá, você fica com nojo de voltar para a terra. Jesus disse: "Quando você voltar para a terra, conte à igreja, quem não orar deve entender que não há nada armazenado na sua conta e ele não deve esperar qualquer coisa." O templo era enorme. Havia uma entrada principal para um enorme portão. Quando entramos no portão foi incrível. Eu estava atordoado e fiquei maravilhado quando entrei no templo. Notei que tinha muitas janelas dentro. Então eu vi casas, apartamentos, edifícios. Vi ruas, estradas. Na verdade, dentro deste templo, uma cidade enorme metropolitana foi construída. Fiquei espantado com esta cidade construída no interior do templo. Então o Senhor me disse: "Você também tem um apartamento na cidade em seu nome. Você construiu através de seus atos bons. Na terra, há obras que os cristãos fazem. Quanto mais eles fazem, esses bens, as suas casas são construídas aqui." O Senhor Jesus sabia o endereço da minha casa e disse: "Vamos visitar a sua casa." Então nós começamos a andar nas estradas. Fomos atravessando as ruas quando finalmente chegamos a um apartamento. Diante da porta um nome estava escrito. Jesus me perguntou: "O que você vê?" Vi que estava escrito em hebraico: Mose. O Senhor perguntou: "Será que isso lhe diz alguma coisa? Este é o seu nome e esta é a sua casa." Amado, fiquei chocado ao descobrir que meu nome estava aqui no céu. Fiquei surpreso ao saber que apesar do fato de que eu vivo na terra, eu tinha um apartamento, uma morada no céu. Jesus disse: "Esta é uma consequência de suas boas obras e serviços." Então Jesus disse: "Vamos entrar e ver o que você tem, sua posse e o seu investimento em sua conta." Jesus perguntou: "Você já ouviu falar sobre a conta bancária celestial?" Eu disse não. Ele disse:
Venha, você vai ver a sua conta bancária celestial em sua casa, onde você investiu seu dinheiro. Eu quero especificar que a morada não é o que foi prometido pelo Senhor, isso é outro assunto. Entramos no meu apartamento com o Senhor. Havia 4 anjos dentro da casa, cada um tinha uma tarefa específica para fazer. Então eu vi um recipiente. Era muito longo e havia um buraco no topo. Eu tive que usar uma escada para verificar o que estava lá dentro. Quando subi, eu olhei dentro do recipiente. Havia óleo verde. O Senhor disse que o nível da unção que você tem está disponível aqui. O recipiente foi gerido por um anjo, ao cuidar do nível e grau de unção. Então eu vi uma caixa do tesouro enorme do tamanho de um carro. Estava cheio de luxo, vestuário caro dentro. O Senhor disse: estes são os seus investimentos de tudo que você semeia na terra. Houve um anjo que cuidava de todas essas roupas. Então nós entramos na cozinha. O estilo desta cozinha era como um tipo americana de cozinha. Dentro havia utensílios de todos os tipos e todos os tipos de alimentos. Eu digo todos os tipos de alimentos. Houve também um anjo em gestão de todas as coisas. Então Jesus disse: para você nunca vai faltar comida novamente. Em seguida, fomos para o anjo que cuidava em relação ao meu dinheiro. Então o Senhor Jesus começou a explicar. Ele disse: toda vez que você deu a alguém o dinheiro na terra, se esmola, presente, caridade, doações, o dinheiro é multiplicado aqui 100 vezes, e o anjo que você vê com o dinheiro, realmente, ele cuida da sua conta bancária. Lembre-se do que a Bíblia fala sobre 100 vezes. Se você dá a alguém na terra, é multiplicado 100 vezes aqui. Em relação ao recipiente com óleo, Jesus disse: este é o azeite. O Senhor disse: quando você coloca a sua mão sobre os enfermos, quando você entrega às pessoas, quando você orar pelas pessoas, quando você servir, o óleo no recipiente aumenta. Quanto mais o óleo for abundante neste recipiente, mais unção você tem na terra. E quanto mais você servir a Deus na terra, mais tua unção aumenta. Então o Senhor deu um exemplo. Ele disse: quando você é atacado por uma bruxa, um demônio ou um diabo em seu reino, a unção aqui no segundo céu, que intervém em seu lugar, como a Bíblia diz que é a unção que quebra o jugo. O Senhor disse: quando a guerra ou o ataque é perpetrado contra você, sua unção ou óleo no segundo céu se desdobra contra o atacante, sem o seu conhecimento e intervenção, e seu inimigo é derrotado sem o seu conhecimento. Quando isso acontece, o nível de óleo no recipiente diminui. Para encher o recipiente mais, você vai ter de servir mais. Jesus disse: algumas pessoas sentem o dreno da batalha, porque eles não têm a unção. Se você servir a menos unção que você terá. O Senhor disse: se você andar 1 quilômetro na terra para o evangelismo, sua autoridade territorial e unção é multiplicada 100 vezes. Sua fronteira e limites são ampliadas e sua unção vai cobrir um perímetro geográfico maior, porque você está andando para o Senhor. Isaías 6:8. Depois disto ouvi a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envie-me. Isaías se ofereceu para ir pregar a palavra de Deus. Se você andar 10 metros sobre a terra por causa do Evangelho, a você será dado um território de 1000 metros, para exercer a sua autoridade. Por conseguinte, sua unção é ampliada, e seu anjo vai cobrir essa área. Seu anjo irá lhe dar poderes para lidar com uma grande área geográfica. Suponha que você está na América e você pregar no telefone, ou TV. Seu anjo vai cobrir essa área geográfica, e isso lhe dá autoridade e domínio nacional e intercontinental. Isso significa que a evangelização tem ampliado sua unção, e regra territorial e domínio. Ele quebra a sua fronteira e limite, e isso habilita o seu anjo para atuar no território expandido. Jesus disse que os cristãos que não evangelizam sua influência territorial e autoridade são muito limitados. Está escrito que aqueles que ensinam a justiça brilharão como estrelas. Trata-se de evangelismo. Jesus disse que quando você adora, ore e lê a palavra, seu espírito vem aqui para o templo no segundo céu, no átrio exterior, e são lavados e purificados de adâmica predisposição. No lugar santo, o seu entendimento é iluminado. No segundo céu,
seu espírito viaja para adquirir sua posse, seu investimento, porque cada vez do que você faz bens feitos na terra, é multiplicado por 100, como a Bíblia diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Coloque-me em prova. Neste verso, Deus está se referindo às janelas do templo celestial no segundo céu, onde as nossas orações e boas obras, e os nossos bens e investimentos, são armazenados. Então, quando você adorar, orar, ouvir a palavra, seu espírito vem aqui e adquire o que pertence a você, dependendo do seu investimento, seus pertences no segundo céu. Seu espírito vem para reivindicar e possuir livremente o que é seu, no segundo céu. Tudo o que você semear na terra é multiplicado 100 vezes aqui no segundo céu, seu dinheiro, roupas ou alimentos. Continua na próxima parte.